Olá! Estamos na Semana Municipal do Idoso, uma lei que foi criada em 1979 e que comemora de 23 a 29 de setembro de cada ano a Semana Municipal do Idoso aqui em Caxias do Sul. Hoje temos a satisfação de receber a vereadora Gladys Frisso, integrante da Comissão do Idoso, e também a Marisa Perini, psicóloga, que vai falar um pouquinho a respeito da importância do convívio social e também das doenças mentais que acabam atingindo a população idosa. Bom, primeiramente eu abro então para você se apresentar para quem está nos acompanhando hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou a Marisa Perini, sou formada em Psicologia pela Universidade da UFSC e estou aqui para responder as perguntas que tiverem. Perfeito. Vereadora Gladys? Então, eu sou a vereadora Gladys e estamos aqui para esse bate-papo que é muito importante, né? A terceira idade, ou a melhor idade, como dizem, mas ela tem alguns problemas e algumas coisas que a gente precisa pensar no futuro, porque as estatísticas, vereadora Tati, mostram que a população será uma população de idosos. Então, nós precisamos planejar, né? Sem dúvida, né? Nós temos grandes desafios, inclusive essa legislação municipal que cria a semana, ela vem com esse objetivo, que a gente possa debater conteúdos, possa pensar em políticas públicas, possa fazer uma reflexão a respeito do que nós queremos para o nosso futuro, né? Porque, de fato, a pirâmide no Brasil e no mundo está se invertendo, né? A gente tem uma quantidade menor de nascimento, né? E uma expectativa de vida maior a cada ano, graças também ao avanço da medicina. Eu queria agradecer também a presença, né, da nossa querida Marisa, né? Por ter aceito. É importante que a gente possa te ouvir também, né? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Que bom. Gente, já vamos chamar então. Algumas pessoas fizeram alguns questionamentos a respeito do nosso tema de hoje. Vamos acompanhar no VT que questões são essas. Eu acho que teria que ter mais atividades culturais, assim, de teatro, de eventos, por exemplo, eventos musical, evento no lado do teatro, porque eu não conheço a Casa de Culturas, como é que funciona, assim, mas tendo essas coisas dá mais qualidade de vida para o pessoal, né? Um direito do idoso, né? Por exemplo, eu tenho minha mãe idosa, que eu tenho o maior carinho por ela. E eu penso assim, o idoso deve ser acolhido na sociedade com muita dignidade, respeito e eu acho assim, ser acolhido sempre muito bem, que às vezes, na verdade, eles não são muito pelo motivo da idade deles ser. E eu acho assim, que eles devem ser muito bem acolhidos, com muita dignidade e respeito. Independente de política, de voto, de qualquer. O direito deles é um só. Legal, Marisa. Temos bons questionamentos para começar a nossa conversa aqui. Sim. De que forma a gente pode trabalhar mais nessa questão do convívio social, doenças psíquicas? O que a gente pode estar cuidando com relação ao comportamento do idoso para manter ele sempre numa boa saúde psíquica? É muito importante para o idoso o convívio social, né? Nós somos seres sociais e desde pequenos estamos em contato com os outros, né? Então, o contato social é justamente o que constitui a nossa personalidade. Então, ele é importante tanto na infância e também na velhice, né? Não vai ser diferente na velhice. Então, até estudos apontam, né, que o convívio social, idosos que têm uma vida social mais ativa, eles possuem uma maior qualidade de vida e uma longevidade maior, né? A questão de envelhecer mais ativamente com uma saúde melhor, né? Então, é importante ter espaços, seja de ensino, seja de qualquer outra atividade de lazer, convívio social, né? Acho que nessa questão vocês sabem explicar melhor o que a cidade oferece para os idosos, né? Mas espaços que mantenham os idosos ativos, né? Tanto funcionalmente como cognitivamente, né? Para estar estimulando e incentivando isso, né? Que é importante para o bem-estar psicológico e social do idoso, né? Sem dúvida, e aqui eu vou explorar um pouquinho a experiência da vereadora Gladys, porque uma questão que causa, por vezes, sofrimento
as pessoas com mais idade é a questão de ver, né, os filhos saindo do ninho. Como é que é essa experiência, vereadora? Tu já teve, né? Tu tem uma filha que mora longe. E como é que tu lidou com essa situação? Eu queria, antes de responder a sua pergunta, vereadora, eu queria só colocar que eu acho interessante que o idoso de hoje, ele é diferente do idoso de há uns 10, 15 anos atrás, né? O idoso de hoje, ele quer participar mais de algumas atividades. O idoso de antigamente, ele mesmo já tinha, assim, na cabeça dele de que ele não prestava mais para nada, então ele procurava se aquietar. As mulheres faziam seu crochê, os mais velhos ou iam pro bar jogar, né? Hoje não, hoje eles querem exercício, eles querem baile, eles querem se divertir, eles querem fazer uma excursão, né? Eu sou idosa, tenho 60 anos, né? Infelizmente eu perdi meu marido, a minha filha casou, foi morar fora do Rio Grande do Sul. Então eu senti muito, né? Ainda que eu tenho um temporão que mora comigo. E eu ainda me sinto ativa, né? Assim, trabalho, né? Mas quero dizer que a gente sente a solidão, né? Se não tem... Os amigos são importantes, os parentes são importantes. Eu tenho a graça de ter muitos amigos e eles preenchem esse espaço, vereadora Tati. Claro que não na totalidade como o amor de uma mãe por uma filha ou por um neto, né? Mas eu não me sinto só, eu me sinto acompanhada. Mas é difícil, né? A gente saber que os filhos têm que trabalhar. A gente não pode querer atrapalhar a vida. Por exemplo, os filhos precisam do seu trabalho e às vezes não tem aonde deixar os seus pais, né? Vão trabalhar preocupados, que já não enxerga direito, vai ligar um fogão, vai se queimar, como é que vai ser? Então, se tiver mais atividades, como falou o pessoal e o público, né? Mais lugares que nós temos hoje, o Clube de Mães, né? Que eu acho que é um espaço muito interessante, onde elas desenvolvem as atividades de artesanato, onde elas conversam, elas colocam as suas dificuldades, seus problemas, mas também é um lugar onde elas conseguem fazer trabalhos que elas doam para os hospitais, então elas se sentem úteis, né? Eu acho muito importante o Clube de Mães. A Prefeitura tem um projeto Bem Viver, né? Onde elas, que não é só para a mente, eu digo, é saudável para a mente, mas para o corpo também, né? Uma coisa influencia na outra, né? É isso aí, porque daí elas não ficam só sentadas, não ficam, né? Vão ativando, né? Os músculos, tudo, né? A gente precisa disso. E também eu tive esses dias no Sesc, né? Comemorando 18 anos da maturidade ativa. E, de fato, naquela noite, assim, olhando aquelas senhoras e aqueles senhores com uma idade até avançada, era impressionante, porque eu estava sentada e elas lá querendo dançar e querendo se animar. Então, isso é vida. Por que a nossa expectativa de vida é mais longa hoje? É por esses fatores, acredito eu. A senhora, que é psicóloga, deve saber melhor do que eu, mas acredito que isso ajuda a prolongar a nossa vida, né? Esse convívio e essas atividades. Verdade. Sim. Marisa, como é que tu observa, assim, as pessoas sentirem essas mudanças que são ocasionadas pela questão da idade, assim, tu observa que muitas acabam se limitando mais, aceitando ou não, o idoso de hoje em dia ele já busca mais autonomia, ele enxerga essas mudanças que vêm com o passar do tempo de uma outra forma? Então, o processo de envelhecimento ele é visto e enfrentado de diferentes maneiras, né? Conforme a subjetividade de cada um. E o processo de envelhecimento, na verdade, ele começa desde que nascemos, né? Mas ele acaba ganhando maior destaque somente no final da vida adulta, né? Que a vida adulta é uma fase na qual se caracteriza, né, por um aumento de responsabilidades, de obrigações, né, seja em relação à família, ao trabalho, né, à comunidade, né. Então, essa fase ela pode ser sentida como
desafiadora, né, algo positivo, satisfatório, ou pode ser sentida como uma fase cansativa, difícil, né? E com o avançar do envelhecimento, os idosos acabam sendo liberados, né, dessas responsabilidades. Muitas vezes, né, os filhos acabam assumindo essas responsabilidades, né? E essa sucessão de responsabilidades acaba sendo entendida ou então, né, de uma forma positiva, como uma promessa de descanso, né, para o envelhecimento ali, para a velhice, ou então como uma designação de inutilidade, né? Tem algumas pessoas, principalmente os adultos, né, que sentiram a fase da adultez como algo estimulador, né, vai sentir a velhice como algo, como uma designação de inutilidade, né? Então, nesse caso, é muito comum o idoso se sentir inútil, se sentir diminuído, né, ficar com vergonha de si mesmo e pode vir a desenvolver transtornos psicológicos, né? A depressão, no caso. Sim, a depressão, a ansiedade, né? É muito comum a gente ver idosos ou, enfim, notícias, né, de idosos ou conhecer idosos que estão com depressão, ansiedade, né, com pensamentos, com ideação suicida, né, sofrendo com a solidão, com os lutos, né, e o convívio social pode ajudar na prevenção desses problemas de saúde mental, né. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora. Os filhos também precisariam estar mais preparados para entender o idoso? Ou a senhora acha que os filhos já estão preparados? Claro que vai depender dos casos, né? Algumas pessoas estão mais preparadas, outras menos, né? Mas é importante que essa preparação para a velhice ocorra da parte do próprio idoso também, né? E também dos familiares, dos próximos, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o que se passa, né, com esse idoso. E várias situações podem estar interferindo, que nem a gente comentou dessas questões relacionadas à saúde mental, também tem vários idosos que são mais resistentes, né, a procurar atividades novas, né, explorar, né, porque a velhice ela é caracterizada também, né, geralmente por essa questão de ter mais tempo livre, né, então tem pessoas que são mais resistentes para buscar, né, novas atividades nesse tempo livre. E por que dessas resistências, né? Então é importante tentar entender o porquê, porque às vezes pode ser por uma questão de em função do trabalho, né, da dedicação ao trabalho na maior parte dos anos da vida da pessoa, né, chega na velhice e não sabe o que essa pessoa gosta, o que não gosta, porque não teve tempo para explorar isso, né. E também, de repente, os homens, né, a gente sabe que os homens, especialmente de gerações anteriores, eles geralmente têm um pouco de preconceito em relação a espaços privados que não têm a relação com mulher, com o trabalho, né? Então, eles entendem que esses espaços são das mulheres. Existe também uma questão que é chamada de idadismo, né? Isso é um preconceito em relação à idade, né? Então, pode ser que o idoso, ele tá totalmente capaz ali de procurar novas atividades, mas ele acaba se privando disso por achar que ele não tem mais idade para isso, né? E também tem as questões das limitações físicas, né? Às vezes os idosos, eles sentem vergonha de estar saindo, enfim, acabam se isolando mais em casa. E é interessante, então, buscar... Claro que isso são só algumas das hipóteses, né? Pode ser vários outros fatores que estejam influenciando. Mas é importante, então, escutar, acolher o que os idosos sentem, né? Os sentimentos e tentar, né, auxiliar esse idoso a tentar perceber também o lado positivo do envelhecimento, né? Porque se a gente for pensar, o envelhecimento ele pode ser mais associado com aspectos negativos, né? Porque acaba que é um momento de perdas, né? Seja em relação à capacidade funcional, laboral, perdas de entes queridos também, né? Então, pode ser mais associado com algo negativo, só que focar nos aspectos negativos faz com que a gente não consiga enxergar os aspectos positivos, né? E o envelhecimento não é só aspectos negativos. A gente tem toda a questão
da sabedoria dos idosos, né, das experiências de vida, das realizações, dos valores conquistados, né, nessa trajetória. Então isso também precisa ser olhado, né? E então tentar ajudar com que esses idosos também possam perceber isso, né? Porque, por exemplo, na questão da limitação física que eu comentei, bom, é uma fase natural do ciclo de vida, né? Faz parte essas limitações, né? E se entende que todo mundo vai passar por isso. E, na verdade, nem todo mundo vai passar por isso, porque não é todo mundo que consegue envelhecer. Então, isso também tem que ser olhado, né? Até, Marisa, uma coisa que tu traz, e eu acho essa fala importante, é justamente essa questão de compreender as perdas e a mudança de ciclo, né? A gente observa que muitas vezes aquele idoso, quando se aposenta, ele fica perdido, sem uma rotina, talvez se sentindo inútil. Qual é a importância, assim, de ter uma rotina, de ter outras atividades para evitar essa sensação de inutilidade que eles possam sentir? Sim. É muito importante, né, a gente se manter ocupado, né, porque como a gente vem conversando, né, a velhice, em muitos casos, vai representar um espaço de tempo livre, né, e bom, o que fazer com isso para se manter, né, saudável, né, manter o bem-estar psicológico e social também, né, se manter ativo. É importante, então, que o idoso explore, né? Tente explorar mesmo, apesar das resistências, tentar estimular com que esse idoso, né, busque algo novo, porque às vezes ele tá ali meio resistente, mas pode ser que ele venha se interessar por algo, né, se vincular a algo e ocupar esse tempo livre com isso, né? Então, ele estando em movimento, né, ele acaba ocupando tanto a cabeça, acaba ajudando, né, nas questões físicas, cognitivas, né, ele faz esse movimento e acaba beneficiando ele mesmo, né, a questão do bem-estar, né. Eu tive 2 experiências ontem mesmo. Um idoso, então fui visitar ele, né, e aí ele me disse assim, eu tenho 72 anos, eu preciso voltar a trabalhar, porque o que eu ganho, eu não vivo, né? Então, eu acho que essa é uma outra preocupação que nós vamos ter que ter com os idosos. A aposentadoria não sustenta o idoso, né? E uma outra senhora, então, que eu fui, né? Ela tem ainda os hábitos de colônia, mesmo sendo ali no bairro, no Risso, né? E até eu comentei de como ficou bonita a sua casa aqui, a sua filha tá morando embaixo, né? Ela disse, sim, a gente reformou tudo, mas quá comando-me, né? Então, a gente vê, essa tem um poder aquisitivo melhor. Mas ela mora só, porque ela quer a independência dela, a filha mora embaixo, se ela precisar de auxílio, né? Mas ela que manda ali, né? Já aquele outro senhor estava num desespero diferente, né? Ela estava tranquila, tomando seu chá, seu café com a sobrinha, com a filha, né? E o outro, então, preocupado que ele não conseguia se sustentar. E realmente a casa dele é uma casa mais humilde e tal, né? E eu disse, poxa vida, a gente tem que se preocupar com todos os tipos de idosos, né? Tem algumas situações que a gente nem sabe que acontecem, né? Então, que tipo além de ter esses, eu digo assim, a gente poderia ver algum programa, vereadora Tati, de uma lista de espera para quem precisa trabalhar, mesmo aposentado. Ou assim, no prédio, como porteiro, né? Eu acho que até beneficiaria, né? Porque tem uns que não querem só se divertir. Eles precisam trabalhar ainda, né? Então, esse é pior. Vai ter que se aposentar, porque tem que se aposentar, porque não tem mais condições físicas, no caso, né? Tem que ter um trabalho menor, mais leve. E aí, o dinheiro faz falta. É complicado, né? Eu vi uma época também que dá pra gente se planejar, por exemplo. Eu não me lembro o nome da cidade, né? Mas o idoso que se planeja, por isso que eu acho que é diferente essa época da época antiga, né? Precisaria criar esse vínculo com os amigos da mesma idade
e fazer tipo condomínios, né? Viver em comunidade, mas cada um na sua casa, porque eu sinto por mim. Eu adoro ficar em casa, eu quero sentar no meu sofá, tem momentos que eu não quero saber de ninguém, não é? Não quero saber de amigo, não quero saber de filho, não quero saber de neto, nada. Eu quero ficar só. Então, eu não sei, a gente está aqui debatendo algumas coisas e a gente precisa pensar em algo urgente. O que a senhora me diz? Até por enquanto que tu comentou, né, da questão de trabalhar ou diversão, né, só comentando um pouco sobre isso, né, hoje em dia a gente tem até o conceito de lazer sério, né, porque é tão importante para o idoso se manter ativo, se manter em movimento, né, seja fisicamente ou cognitivamente, isso traz tantos benefícios que a gente chama de lazer sério, né. E não necessariamente são só atividades de lazer, né? Pode ser de descanso, pode ser de convívio social, né? É um leque de possibilidades muito grande, né? Seja estudar, passear, enfim, qualquer coisa que se deseja, né? É importante que seja satisfatório, que traga alguma gratificação, né, para esse idoso, né? Para que seja positivo, né? Nessa questão, até, vereadora, para contribuir, do mercado de trabalho, se a gente observar um idoso hoje de 60 anos e um idoso de 60 anos há 20 anos atrás, a gente observa uma mudança completa no perfil. E eu brinco, eu escuto muito a Lisete Uzelame, que ela briga muito, ela diz, porque esse conceito de idoso aos 60 anos, a gente tem que mudar isso. Porque existe sim um certo preconceito do mercado de trabalho, né, com relação a contratar um idoso. Então, a gente vê o quanto é difícil, né, vereadora Gladys? Porque quando a gente pensa, quem é que são as pessoas que mais têm dificuldade de ingressar no mercado de trabalho? Jovens, porque não têm experiência e geralmente as empresas, né, acabam priorizando quem tem experiência. E, por outro lado, a gente tem uma dificuldade que é exatamente o oposto, daquele empregador que tem a dificuldade em contratar, mas é idoso, mas daqui a pouco vai colocar atestado, daqui a pouco não está bem de saúde, né? Então, o quanto essa forma da gente criar rótulos também, ela é extremamente prejudicial, porque realmente é isso, né? A gente tem um idoso completamente diferente, né, de 60 anos hoje, do que era 60 anos há 20 anos atrás, né? Então, são desafios que a gente tem na questão da política que são bem para pensar, né? Até a Lisete brinca muito, ela diz, não, porque não devia ser idoso aos 60 anos, a gente tem que jogar isso lá para frente. Claro, a expectativa de vida vai maior, subindo, né? 78, daqui a pouco a gente está em 80 anos e aos 60 anos a gente está rotulando que a pessoa passa a ter uma série de dificuldades ou de incapacidades. Então, são questões que a gente tem que fazer discussões, de fato, bem aprofundadas, né? Sim. Muito. E é interessante também isso que tu comenta, né? Porque a forma como a sociedade enxerga o idoso possui poder de influência na forma como o próprio idoso irá se ver, né? Então, consequentemente, a forma como que a sociedade enxerga a figura desse idoso vai ajudar a determinar se esse idoso, esse sujeito, né, vai se relacionar de forma positiva ou negativa com o envelhecimento, né? É verdade. Até me chama a atenção, né, que muitas vezes as placas de prioridade para atendimento de idosos é com a bengalinha, né, com aquela curvatura na coluna. É bem associado a algo negativo. Exato, né? acaba associando a algo que a maioria dos idosos não se sente representado naquela figura, né? Então, acho que é isso, é a construção de um conceito, de um estereótipo que a gente cria que o idoso é frágil, que o idoso precisa sempre de assistência. E isso também acaba prejudicando aquele que se aposentou, mas que precisa voltar ao mercado de trabalho porque busca, né, uma complementação financeira, não é mesmo, vereadora? Sim. É difícil, né, pra gente... a gente tem um ideal, a gente sonharia, né, no ideal, aposentou, tu não trabalha mais, tu deixa o teu espaço para um jovem que tá vindo, eu acho que seria o correto, né? Só que, então entra ali o caso da aposentadoria, né? Que não satisfaz, que não tem nada, não supre, né, as necessidades do idoso. Então, eu digo que essa comissão do idoso, falei hoje, né, vereadora Tati, que eu lembro que quase nenhum vereador queria assumir essa comissão.
E eu vejo que agora o interesse é maior do vereador assumir essa comissão, e eu acho que é um papel muito importante e que a gente precisa avançar muito, muito mesmo. A gente tem algumas... conseguiu ali o cartório, né, do idoso, mas não temos uma delegacia. Nós temos os idosos também que... Acho que eu estou saindo do tema, né? Não sei se era só a convivência, mas enfim... eles se sentem desprotegidos, né? Por causa das ligações, oferecendo empréstimos. Eles não sabem o que estão respondendo, não sabem o que fazer. Então, isso também a gente tenta... Eu digo para o pessoal, tentem avisar os parentes de vocês, quando a gente sabe de uma coisa que acontece comigo também, né? E a gente tem dúvidas. Imagina quem não está ali todo dia na mídia, né? Então, assim, são vários os problemas que a gente tem com relação ao idoso. O idoso precisa de carinho, o idoso precisa também cuidar, porque se ele cai, machuca os ossos, não é assim? Sim. Então, é uma série, é um tema bem complexo. É muita coisa para fazer, gente. É bastante coisa, de fato. É isso aí. Gente, nós estamos nos aproximando do fim, né, do nosso período aqui de programa. Então, vou pedir, Marisa, quero te agradecer muito por estar conosco, né, conversando sobre esse tema tão importante. Peço que tu faça as tuas considerações finais e, da mesma forma, depois a minha colega vereadora Gladys. Sim. Então, acho que é importante, né, ressaltar que para lidar melhor com essa fase do envelhecer, é importante que o idoso venha se adaptar a essa nova fase, né? E como que isso é possível? É preciso uma preparação, né? Como medida preventiva, é importante que o idoso se prepare, né, para o envelhecer. Então, busque substituir os papéis que já não podem ser mais desempenhados em relação ao trabalho, seja em relação também à família, né? Essa sucessão de responsabilidades que eu tinha comentado, né? Então, é importante o idoso buscar novas atividades para substituir esse tempo... para voltar, né, a utilizar esse tempo que agora lhe foi disponibilizado, né? E continuar ativo, porque... ele fazendo isso, ele acaba evitando problemas psicológicos em relação, né, que a gente falou da depressão, da ansiedade, né? Estar em contato, interagir é muito importante para se evitar isso, né? Cria uma rede de apoio social que favorece com que o idoso se sinta querido, amado, né? E não ao contrário disso, né? Porque o envelhecimento ele também mexe com a autoimagem do idoso, então ter esse apoio social favorece com que ele consiga, né, tá percebendo esses aspectos positivos também, né? E não só focando nos aspectos negativos, né? Então, essa substituição de papéis, né? Buscar algo novo, explorar novas atividades é muito importante, né? Obrigada. E agradecer, né? Agradecer a oportunidade. A gente sempre aprende, né? Então, eu também, eu queria aqui fazer um apelo, então, né? Para que os filhos também observem mais seus pais, né? Que incentivem eles a participar desses programas, que incentivem eles a ter os amigos ou a receber os seus amigos, né? Porque a nossa sociedade é diferente hoje, né? Antes, agora se mora em apartamento, às vezes você não sabe nem quem é o vizinho que está morando do teu lado. Então, eu acho que esse convívio para o idoso é importante. O idoso gosta de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? E que os filhos precisam realmente se preocupar com o pai e a mãe que estão ficando idosos, né? Eles precisam de todo o amor, todo o carinho e incentivo. Sem dúvida. Então, nós continuamos, né? Lembrando que, além da Semana Municipal do Idoso, comemorada a cada ano de 23 a 29 de setembro, dia 1º de outubro, né? É a data, o Dia Internacional do Idoso, data instituído pela ONU desde 1991, e por isso a gente está fazendo essa série de programas falando com temas relevantes para a saúde e de interesse de todos os idosos. Eu sou a vereadora Tatiane Frisso, presidente da Comissão do Idoso, e agradeço a você que está acompanhando. Compartilhe esse material, marquem amigos para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigada, até a próxima!